Olá pessoal, oração da madrugada, agora são 4 horas e 34 minutos, mais uma vitória da oração, mais uma vitória nossa, porque oração é vitória, por isso que Jesus Cristo disse para que nós oremos, nós precisamos orar porque é mandamento de Deus, é advertência do Senhor, a Bíblia diz orai sem cessar, Jó se levantava de madrugada para orar. Eu quero convidar você para orar comigo, porque é com oração que a gente vence. Você precisa saber desta importância de orar. As minhas experiências de oração com o Senhor são a minha maior motivação para estar aqui e orar, especialmente por você e pela sua família. Oro pela igreja, também oro por você. Hoje eu vou começar a orar com o Salmo 106. Na oração da madrugada passada, eu orei com o Salmo 105 e a partir de agora, a partir desta madrugada, eu vou orar com o Salmo 106. Vou fazer a leitura do Salmo para começar a nossa oração. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 2. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou, por amor do teu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, ele fez passar pelo abismo como por um deserto. Salvou-os das mãos quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das tuas obras, das obras de Deus, e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, santo do Senhor. Terra se abriu e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse.
Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhe jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. Também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias, o executor, o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Pois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Bem os oprimiram seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles provocaram com seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se o favor deles, de sua aliança, e se lhe compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. E o salmo termina com verso 48, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Este é o Salmo 106. É lindíssimo, é um salmo apropriado para orarmos com ele. E é isso que eu vou fazer a partir desta madrugada. Um salmo de sabedoria. Repete boa parte da história a partir da saída do povo do Egito. O salmista aqui, que é desconhecido, a gente não sabe quem escreveu, escreve sobre vários episódios da história do povo hebreu a partir da saída ali do Mar Vermelho em diante. É um poema, é um cântico, e forma uma dupla com o salmo anterior, o Salmo 105, o qual eu já orei com ele. Os vídeos das orações da madrugadas com o Salmo 105 estão aqui na plataforma. Eu vou deixar aqui o link para que você possa orar também com o Salmo 105. O Salmo 106 e o Salmo 105 são uma dupla perfeita, só que tem perspectivas diferentes. O Salmo 106 ressalta a rebelião do povo. A rebelião do povo de Deus, apesar da bondade incansável de Deus. Deus
não se cansa de ser bom, mas ele não deixa o pecado impune. As pessoas carregam sobre si as consequências do pecado. Enquanto o Salmo 105 trata da recordação, o Salmo 106 fala do esquecimento do povo. O povo se esqueceu da história de Deus. De forma mais específica, o esquecimento do povo de Deus das misericórdias do Senhor. O Salmo 105 é um salmo de louvor, porque conclama o povo, convida o povo a louvar a Deus, apesar da memória curta. O Salmo 106 é um salmo que conclama o povo de Deus a louvar ao Senhor, apesar de ter memória curta. Relações que nascem e por várias razões não guardam na memória a história de Deus, os feitos do Senhor. A estrutura do Salmo 106 é, primeiro, chamado para louvar a Deus, segundo, relato do estado da geração daquele momento histórico do povo de Deus, terceiro, recitação das obras de Deus em favor das gerações futuras, quarto, o apelo final, quinto, palavras de adoração que conclui o livro quarto de Salmos. É importante lembrar que o livro inteiro de Salmos é composto por 5 livros menores. Salmo 106 é o último salmo do quarto livro. É um salmo maravilhoso, um salmo abençoador e transformador, um salmo atual. A mensagem do Salmo 106 é atual. É para agora, é para a igreja, é para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu vou orar com o Salmo 106 em 11 madrugadas. O verso 1, aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não se cansa de ser misericordioso e bondoso. Ele é misericordioso de A a Z, do começo ao fim, com o seu povo. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Quem é que pode contar tudo o que Deus faz? Quem é que pode contar? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Felizes são aqueles que são retos e justos. É isso o que o versículo 3 está dizendo. Feliz é a pessoa que é reta e justa. Retidão e justiça são atitudes que agradam a Deus. O tempo todo. O tempo todo. Não é somente uma atitude de retidão e de justiça, mas é durante toda a vida. O problema, essencialmente, do ser humano, da sociedade, é a falta de retidão e de justiça. Agrada a Deus, é da vontade de Deus, é mandamento de Deus, as pessoas serem retas e justas. O Senhor é reto e justo, e ao fazer o homem, compartilhou com ele estes atributos. Temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que era muito reta e justa o tempo todo, Jó. Deus olhou na terra e viu que Jó era reto e justo. Retidão fala da pessoa que não tem tortuosidade dos seus atos na sua vida. E justiça fala da pessoa que é completa, pessoa que é cheia. Dois conceitos importantes que o ser humano precisa ter. A sociedade é abençoada quando as pessoas são retas e justas. Jó, reto e justo, era avisado pelo mal. O mal não gosta de pessoas retas e justas. O mal procura destruir essas pessoas. O mal propôs acabar com a vida de Jó.
destruir a vida de Jó, porque destruindo um homem, uma pessoa reta e justa, ele destrói a semente. As gerações futuras serão afetadas. Inimigo, Satanás, propôs acabar com a vida de Jó. Você é uma pessoa reta e justa, saiba que você é visada pelo mal. Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. É Deus quem guarda a sua vida. É Deus quem cuida de você. Quanto mais reto e mais justo você for, mais Deus guardará a sua vida, guardará a sua alma e não permitirá que nenhum mal acabe com você. O desejo do mal é eliminar a retidão e a justiça. E como ele faz isso? Destruindo as pessoas que assim são. Verso 3 é maravilhoso. Felizes aqueles que são retos, que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro aqui com o Salmo 105. Uma bênção para a minha vida e uma bênção para a vida das pessoas que estão orando comigo neste salmo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe quem está comigo aqui. Abençoe, Deus, cuide delas, para que elas venham ser retas e justas e colher o fruto da retidão e da justiça. Ainda que sejam tentadas, ainda que o inimigo, com a permissão do Senhor, assedie a vida delas, assim como um leão que está ao nosso derredor, rugindo a ponto de nos devorar. Ainda que este inimigo feroz esteja ao nosso derredor, mas a vitória é certa em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor protege aqueles que têm firme propósito no coração de serem retas e justas. Este salmo nos anima, nos motiva a viver uma vida de retidão e justiça e também uma vida de louvor. Abençoe, Deus, essas pessoas que estão comigo para que elas sejam justas e assim, ó Deus, como Jó foi abençoado porque era um homem reto e justo, elas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Abençoe a igreja do Senhor para que possa ser luz neste mundo e sal nesta terra. Os cristãos têm o dever de consciência, de refletir, de ser luz, de salgar, sendo retos e justos. Em nome de Jesus, abençoe a sua igreja para que cumpra este papel maravilhoso que Deus nos deu de sermos retos e justos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Compartilhe este vídeo para que possa chegar até as pessoas que precisam desta oração. Deixe aqui embaixo os pedidos de oração que você tem. E também deixa o like para ajudar no engajamento do vídeo. A gente se encontra na próxima oração.